A segunda solidariedade, então, ela é caracterizada pelo crescimento da alegria, né? Diz o texto. Que coisa bonita! Então, há uma extensão da parte de Deus para com todos os povos, raças, nações, línguas, tribos. Deus trazendo todos para ser solidário, para viver debaixo da sua bênção, do seu cuidado, do seu amor. Mas também há um crescimento da alegria. E Natal é esse tempo desse crescer da alegria, porque o reino do Messias é o reino de alegria. E é interessante que o fruto do Espírito que nós mais lembramos sempre, normalmente, é a alegria. É fruto do Espírito. Então aquele que tem o Espírito, aquele que é nascido de novo, ele deve viver sim a vida alegremente. É marca de Deus. E olha, é caracterizado por esse crescimento. Então, veja só o que diz Isaías 9:3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Agora é interessante aqui, preste muita atenção, porque a alegria, ela é descrita de duas formas pelo profeta Isaías. Interessante isso, duas formas. Então, veja só, eles se alegram diante de ti. A primeira forma, ele vai falar, como os que se regozijam na colheita. Então, ele está comparando essa alegria do povo de Deus, né, como aqueles que se regozijam na colheita. E aí ele compara também de uma segunda forma. Ele diz, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Então nós temos duas descrições da alegria. Então eles se alegram com os que se regozijam na colheita, a primeira descrição da alegria. E a segunda descrição, eles se alegram como aqueles que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Então vamos entender essa alegria, porque as duas descrições têm significados. A primeira descrição do crescimento da alegria nos remete então àquele dia em que o produtor, né, aquele que plantou, vai colher aquilo que ele plantou, vai fazer a colheita do seu trabalho. E nos remete o que é isso? A alegria de recebermos o que é a dádiva da vida. O regozijo da colheita é a expressão de felicidade daquele que colhe o alimento para o sustento da vida. Por que a gente planta? Para sobreviver. E por que ele fica feliz quando colhe? Porque ele vai sobreviver. Ele tem o alimento. Agora eu tenho um alimento que vai dar o sustento para a minha vida. Essa é a grande questão da alegria que está aqui por trás. A fome, queridos, é a causa de muitas mortes e guerra entre os homens. A vida nos é dado por Deus. E o alimento que sustenta nossas vidas também é providência divina. Pois Ele criou a soja, o trigo, a banana e qualquer coisa que você pensar. Todas as espécies de sementes, tudo provém de Deus. É Ele também quem faz o sol se levantar todos os dias. É Ele quem faz a chuva cair, regando a terra seca. E não me leve a mal, eu estou usando aqui uma linguagem simplista, né? Você já vai querer dizer, né? Não, é a terra que gira e tal. Mas é Deus que está no controle de tudo isso, deste movimento chamado vida. E quando você planta, você colhe, você celebra essa vida, você celebra porque Deus está sustentando todas estas coisas. Então Natal é tempo de nós celebrarmos a vida que só existe por causa de Deus. Ele é o autor de toda a vida. Ele é o sustentador de toda a vida. Ele é a razão da existência de toda a vida. Então Natal é tempo de nos lembrarmos que a mesa cheia, você vai comer ao seu peru, o seu chester, o seu frango, a banana assada, não importa o que você vai comer neste Natal, mas ao estar ali e ver aquela mesa farta, lembre-se que o que está sobre a sua mesa só está porque o Deus da vida tem sustentado este planeta, tem sustentado a todos nós. É Ele que faz todos os dias a chuva, o sol, o vento, tudo que gira neste mundo com movimento,
para poder fazer com que a vida continue. Ontem eu estava assistindo na Netflix um programa, eu não me lembro o nome, fala sobre o universo, e fala da criação, dos animais. E estava mostrando ontem, no episódio de ontem, falando sobre uma família de ursos. Como os ursos sabem o tempo de hibernar, como os ursos sabem o tempo, né, que vem, eles acordam no tempo da primavera. Enfim, explicando todas essas questões. E eu estava olhando e eu fiquei vislumbrado. Eu falei, Deus, como o Senhor é tão sábio, né? A gente não tem nem noção de muitas coisas, né? Como Deus faz tudo isso, né? Como Deus faz com que esse universo todo se conecte e tudo se move dentro desse programa que Deus fez. É algo que você percebe que é uma inteligência por trás disso, porque não existe acasos. Ninguém vai lá e põe um despertador para o urso acordar, deu a hora aí, ó, né? Mas ele simplesmente acorda, sabe o tempo, o organismo, né? Sabe tudo e vai explicando ali, né, cientificamente. Uma coisa tremenda. Eu falo, Deus, como o Senhor fez tudo isso, né? Hoje a gente vai entendendo pela ciência tudo isso, e você vai percebendo como que Deus, na sua inteligência, fez tudo isso e projetou tudo isso. Então é vida, e a vida toda está nas mãos de Deus, é projeto de Deus. Então Natal é tempo de você se lembrar disso. A vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus, tudo que está ao nosso redor é Deus. Então se alegre por isso, celebre como aquele que vai lá e vai colher o fruto do seu trabalho, como você, né, que colhe o fruto do seu trabalho, seja através do seu salário, porque hoje você recebe em dinheiro o fruto do seu trabalho, mas lembre-se que poder trabalhar, poder viver, se sustentar é obra de Deus na sua vida. Seja grato, seja grato. A alegria genuína é a experiência que só pode sentir aqueles que reconhecem que toda a vida procede do Deus Criador. E aquele que reconhece que toda vida procede do Deus Criador, ele honra toda a vida. Entendeu? Entenderam? A segunda descrição do crescimento da alegria nos remete à realidade que as bênçãos de Deus, dadas a nós, precisam ser divididas. Agora ele fala de dividir aquilo que Deus abençoou. Veja só, era muito comum que o exército vencedor tomasse posse dos bens do exército derrotado. Isso acontecia nas guerras. Por exemplo, armaduras, espadas, capacetes. Às vezes, esses exércitos traziam, né, nas batalhas ouro, prata, animais. E tudo isso era tomado. E quando eles entravam na terra do exército inimigo e ganhavam, eles tomavam a terra também, como despojo. Este momento, presta atenção, este momento da vitória, então que é o momento do despojo, não é o momento que você está na batalha, mas é o momento que você triunfou, e agora você vai tomar o despojo do inimigo. Este momento era de grande euforia, de grande alegria. É verdade que muitas vidas às vezes foram ceifadas ao longo dessa batalha, mas agora era tempo de celebrar, porque a guerra acabou. Era tempo de você agora desfrutar de tudo aquilo que a vitória lhe podia proporcionar. Por isso este momento era vibrante. A paz voltou, a guerra cessou. Aqueles que estavam agora vivos estariam dividindo esses despojos. Isso significava o quê? Que não existia mais razão para se viver com medo. O inimigo caiu. Quando cada um recebia parte desse despojo, eles tinham a certeza que a vitória era real. O inimigo havia caído. Os bens que pertenciam ao inimigo, então era dividido entre o rei, soldados, sacerdotes, o povo. Cada um recebia um pouco de tudo isso. E existe então o que? Uma grande alegria. Todos se sentiam abençoados dessa forma por Deus. Natal é tempo de nos lembrarmos de que precisamos dividir as bênçãos espirituais. Precisamos dividir as bênçãos físicas. A paz deve ser anunciada a todos. Essa é a grande bênção espiritual que nós temos para dividir o Natal.
Jesus Cristo morreu, pagou o preço dos nossos pecados. Ele é a luz que agora ilumina os nossos caminhos. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas, para que elas vivam em paz. A paz, acabou a guerra, Satanás foi derrotado. Você não tem mais que carregar culpa em teu coração. O preço do teu pecado foi pago por Jesus. É Natal, é tempo de paz. O nosso inimigo, Satanás, foi derrotado. Amém? Não temos mais por que viver com medo, nem aprisionados a sentimentos de culpa, como se Deus, vivesse insatisfeito conosco. Tem pessoas que vivem assim, estão sempre achando que, nossa, mas eu faço isso, eu nunca agrado a Deus, eu nunca agrado. Você não tem que ficar vivendo para agradar a Deus, porque Deus já se agrada de você, Deus te ama, Deus te comprou com o preço de sangue do seu próprio Filho. Ele quer que você se aproxime dele com o coração aberto, e o próprio Espírito dele vai te conduzindo a uma vida de santidade, sem culpa. Apenas deixe ser levado por ele, deixe ser levado pelo Espírito. Não é por tua força, mas é pelo Espírito, é pelo poder do Espírito. Mas enquanto você ficar tentando agradar a Deus pela tua força, você vai sempre se sentir culpado, sempre se sentir medíocre. Mas se você deixar o Espírito simplesmente te conduzir, te fluir na sua vida, você vai perceber que a paz de Deus é real, é verdadeira. É para você, é para nós, é para mim. Você precisa anunciar isso. Ele mostrou o amor dele naquela cruz. Ele já te perdoou de todo o pecado. O seu acusador não tem mais do que te acusar. Os seus pecados foram perdoados. Acredite nisso. Você é amado de Deus. Ele quer viver um relacionamento de amor com você. A paz já foi estabelecida. O apóstolo Paulo diz isso. A paz já foi estabelecida. Então desfrute dessa paz neste Natal e anuncie essa paz. Natal também é tempo de nos lembrar que precisamos dividir nossas bênçãos materiais. O povo de Israel não só anunciavam a paz, como também eles dividiam o que? Os bens materiais do inimigo. Então quando eles faziam aquele despojo, eles gritavam para todo mundo que a guerra acabou, o inimigo caiu, mas aí eles pegavam aqueles despojos e iam dividindo entre eles. Um levava um capacete, outro a espada, o outro pega, e assim ia fazendo, e todos celebravam. Nós precisamos aprender essa realidade. O inimigo foi vencido em nossas vidas. Nós já não precisamos mais viver como antes. Deixamos de ser o centro do mundo. Deixamos de viver egoisticamente. Vamos dividir nossas vidas. Vamos dividir o que Deus tem nos dado. Vamos compartilhar as bênçãos. O pão é nosso. O pão não é para você só. O pão é nosso. É para todos. Natal é dia de você entender essa verdade. Não somos mais indivíduos solitários, nós somos indivíduos solidários, porque nós todos agora somos um só povo, uma só raça, uma só nação, somos continuidade agora um do outro. Ser solidário é ver no mais fraco a oportunidade de servir a Jesus em amor. Ser solidário é se alegrar em dividir com os necessitados as bênçãos que Deus tem dado a você. Não construa mais um celeiro para você armazenar mais. Para, louco. Essa noite poderão pedir a tua alma. É hora de compartilhar, é hora de dividir. Jesus dividiu a vida dele com você na cruz. Divida a sua vida, divida o que você tem recebido de Deus com as pessoas. É assim que você serve a Jesus. Toda bênção de Deus confiada a nós visa, de alguma forma, alcançarmos a outros. Não é para ficar retida em nós. Você não pode ser só uma represa que retém tudo em você. Você precisa transbordar